15 de fevereiro de 2015. Eu estava dormindo pela manhã e acordei do nada. Abri o olho e perdi completamente o sono. Eu olhei no relógio, era 6 horas da manhã e a gente nem sabia que meu pai ia ser transferido naquele dia. Aí, de forma espontânea, eu subi na cama. Eu nem fazia isso, mas eu subi na cama. Tinha uma janela em cima da minha cama, assim, bem no alto. Eu apoiei na janela e olhei a rua. Eu nunca vi um céu tão lindo como aquele. Eu nunca tinha visto um céu daquele jeito. E no momento que eu olhei, eu chorei. Chorei e chorei. E Deus me disse: até na pior tempestade, o sol continua brilhando desse jeito. Eu entendi aquilo na hora. Deus estava dizendo que iam vir tempestades, mas o sol ia continuar brilhando. As dificuldades iriam aparecer, mas Ele ia estar com a gente. Chegou um dia que eu cheguei de manhã na Santa Casa, porque ele já estava internado, passando muito mal, sentindo falta de ar. E a enfermeira chegou dizendo que teria que transferi-lo para uma UTI, que o quadro dele era muito complicado. E eu falei, vamos embora, vamos transferir, porque ele vai morrer aqui. A Santa Casa não tem recurso para o que ele estava sentindo, que os médicos não descobriam o que era. A gente entrou na Santa Casa esperando encontrar ele da mesma forma que a gente via os outros dias, do mesmo jeito. Mas então passou uma maca e meu pai desacordado, entubado, muitas coisas, ele enrolado numa coisa térmica, numa manta térmica, e várias pessoas acompanhando. Levaram ele para uma viatura do SAMU e diziam que estavam confirmando uma vaga na UTI. A vaga não era fácil, porque é uma central de vagas. É muita gente para um hospital só, mas assim... E aí acabei sendo transferido para uma cidade que dá uns 60 quilômetros daqui, uma hora de viagem, que se chama Assis. Daqui eu já fui entubado, né? Que daí eu já não lembro mais. Ele foi entubado no SAMU, chegamos em 40 minutos mais ou menos lá, e chegamos na Santa Casa lá. Quando a gente chegou, ele já estava lá dentro, já estava internado na UTI, no semi-intensivo da Santa Casa de Assis, e o médico pediu para falar com a gente, comigo, com meu filho, e ele já chegou dando um diagnóstico assim que eu fiquei muito assustada, porque eu achava que aquilo que estava acontecendo era simples de resolver. Eu não entendi que aquilo era tão grave. A gente tinha que usar uma roupa branca, uma cobertura branca para entrar na UTI, e a gente nunca tinha passado por isso, a gente não sabia o que era isso, a gente não entendia. Então, chegamos e fomos ver meu pai. Chegando lá, ele tinha muitos aparelhos ligados, ele estava com muitas coisas, um acesso no pescoço, muitas coisas ligadas a ele, e foi um choque olhar para aquilo. Foi um choque. Acho que, na verdade, a gente meio que não acreditava que precisava daquilo tudo. Acho que a gente achava que era uma coisa simples. Aí o médico disse, ele tá com uma infecção muito séria, ele tá muito mal. Até então não sabiam ainda direito o que estava acontecendo, mas ele estava muito mal. E eu perguntei, mas há risco de morte? O médico disse, sim, há risco de morte. E isso foi assim, pra mim foi... Eu fiquei sem chão, porque eu não estava entendendo que era tão grave.
Porque várias vezes ele tinha passado mal, mas ele voltava para casa. Então, para mim, aquilo foi um baque. Tem um episódio que aconteceu à noite, naquele dia. Isso foi um dia muito carregado. Dia 15. Deus tinha me falado pela manhã do céu. À tarde nós transferimos meu pai para o UTI. Não esperávamos tudo isso acontecendo, mas até então vamos ter força na peruca, como minha mãe dizia. Vamos segurar, né? Então chegamos em casa, minha mãe começou a fazer as tarefas de casa e meu irmão estava lá o tempo todo. E eu saí de casa e voltando para casa, chegando para casa, já estava escuro, era de noite, estava na mesma rua da minha casa. Eu escutei a minha mãe. Eu escutei minha mãe gritando no portão, gritando por socorro. E eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida igual eu corri naquele dia. Eu passei correndo pela minha mãe. Ela gritava socorro, socorro sem parar. Eu entrei na minha casa e na porta da área meu irmão tava caído no chão, com o olho arregalado. Tinha um negócio escorrendo aqui assim nele, na boca. E aquele momento foi um momento mais doloroso de toda essa história, porque meu irmão é grande. Apesar de ser mais novo, ele é maior que eu. Eu tentei pegar ele. Eu grudei nele com toda a minha força e fiz toda a força para puxar ele para levantar. E eu não consegui. Eu tentei levantar ele por outras vezes e a gente não conseguiu. Minha mãe chorando e aquela gritaria. Já tinha algumas pessoas na minha casa. E eu sem entender aquilo, eu estava indignado. Porque até então, Deus havia me preparado para todas as situações. E aquela era uma situação que eu não estava preparado. Então, num momento de desespero, de choque muito grande, eu virei para o lado e gritei, cadê o Senhor? Gritei bem alto, cadê o Senhor? E dei um murro num vidro que tinha na porta, vidro. Cortei a mão, fiz vários cortes aqui. E aquele dia foi marcante por isso. Minha mãe teve que ter muita garra, muita força, que além do meu pai, além do meu irmão, agora eu também. Fomos todos para o hospital. Meu irmão teve uma hipoglicemia, ele é diabético, e ele estava dormindo. Quando ele acordou, com os sintomas de que estava muito alta, ele sem medir, por ter acordado meio sonolento, aplicou a insulina e na verdade a glicemia estava muito baixa e a insulina abaixou muito mais do que devia e acabou tendo uma hipoglicemia e com muita dificuldade para voltar ao normal, porque a insulina fazendo efeito abaixava cada vez mais. E foi por isso que ele apagou esse momento.
na Santa Casa. Ele foi voltando aos poucos. Eu lembro dele olhando pra mim, chorando, e falou: cara, você é louco. Ele falou: cara, você é louco. E esse foi um momento de terror, mas depois na Santa Casa a gente deu muita risada. A gente brincou com tudo isso, foi um momento de desespero e passou.